Antigamente, o PU era pronto-socorro, agora é posto de urgência, mas antigamente era pronto-socorro. A gente buscava socorro nesses postos. Só que às vezes o socorro não correspondia, mas o nosso socorro, que vem do Senhor, esse corresponde. Eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, que é assim: as nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Eu gostaria que você, que já se acomodou, ficasse em pé para a gente ler Josué 24. Somente 2 versículos, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pecar, ela traz morte espiritual, mas Deus tem oferecido redenção por meio de Jesus Cristo. Se você soubesse, eu creio que você sabe, mas dê a importância que você precisa dar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. Sabe por que você tem o Espírito Santo? Por causa de Jesus Cristo. Sabe por que você tem promessa? Por causa de Jesus Cristo. É Ele. Ele é o responsável por tudo aquilo que você está vivendo e pode viver, por aquilo que Ele deixou prometido, escrito. Ele não falha. Ele é a pessoa principal da sua vida. Da minha vida é Jesus Cristo, gente. O Espírito Santo, Ele veio, é o outro. Eu não posso valorizar mais o outro, porque quem comprou foi Ele que me comprou. O Espírito Santo é Deus, mas Ele não pagou. Ele não me comprou. Quem me comprou foi Jesus. Quem comprou você foi Jesus. O Espírito Santo, ele veio com uma função de revestir, de direcionar, de ensinar, de guiar. E eu não posso resisti-lo, porque Ele é Deus. Mas você pertence a Jesus Cristo. Você não pertence ao Espírito Santo. Eu não pertenço ao Espírito Santo, eu pertenço a Jesus Cristo. É Ele que me comprou. Deus é meu Pai, mas através de Jesus Cristo, quando eu reconheço como Salvador, entrego a minha vida, e aí está escrito: e Deus nos deu o poder de se tornarem filhos. Antes não. Então a importância da nossa vida, primeira importância, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mais importante de tudo. Tudo. Se você tem importância a Jesus Cristo como você deve dar, o Espírito Santo tem mais liberdade. A liberdade que o Espírito Santo precisa ter é a valorização que eu dou para Jesus Cristo. É o reconhecimento que eu tenho em relação a Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo, ele tem liberdade. Não inverta. Jesus é o principal. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Quem salva é Jesus.
Jesus que é o nosso Salvador e é o Salvador do mundo. Mas alguém precisa testemunhar, alguém precisa apresentar Jesus, porque é Ele que é o Salvador. Você e eu pertencemos a Ele. Essa palavra traduz a pessoa de Jesus Cristo. Jesus está aqui, Apocalipse 19:13 ou 13:19, que fala sobre Jesus, o homem de branco cavalgando sobre um cavalo salpicado de sangue. O seu nome é a palavra de Deus, Jesus. Valorize. Quando você valoriza a palavra, você está valorizando Jesus. Quando você ignora a palavra, você está ignorando Jesus. A palavra é tudo. Os nossos pensamentos, elas influenciam as nossas escolhas. O inimigo da nossa alma sempre ele nos tenta, lançando dúvidas, desconfiança e curiosidade, com o objetivo de nos levar à probabilidade de cometer pecado. E o diabo, ele teve essa questão com a primeira mulher no mundo, foi Eva. Ele criou uma situação e criou uma probabilidade para ela pecar. Ele não entregou nada para ela. Ele colocou, disse, ela pegou do fruto e comeu. A probabilidade é coisa do diabo. Ele cria probabilidades para o pecado. Eu preciso ter a palavra para que eu possa refutar aquilo que o diabo tenta inculcar na minha mente, na sua mente. No entanto, o Pai das luzes, Ele sempre nos ouve. Você está numa situação difícil, você está no momento em que você está percebendo que você está sendo o diabo está tentando criar uma probabilidade de você pecar. Peça a Ele: Senhor, me guarda, me dá força, porque eu preciso sair dessa probabilidade. Tenha intimidade com Ele. Deus quer chamar você de amigo, de amiga. Mas eu só vou ser considerado como amigo quando eu valorizo o filho dele. É exatamente o que a mãe faz com os outros. Tratou bem meu filho, está comigo, está me tratando bem. Deus é a mesma coisa. Se você tratar bem Jesus Cristo, Deus vai cuidar muito melhor de você. Ele é Pai. E eu preciso valorizar o que Ele fez pelo Filho que fez. Deus enviou e o Filho Ele realizou. Fazer escolhas sábias nos aproxima de Deus e nos guia para uma vida plena e eterna. Nunca se esqueça que as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. Ao fazer escolhas sábias, semear boas sementes e confiar em Deus, podemos moldar um futuro próspero, alinhando o nosso plano com o plano de Deus, o plano que Ele tem para as nossas vidas. Mas eu preciso ter escolhas sábias. Eu preciso semear boas sementes. Eu estou fazendo um alinhamento. Lembre-se, as escolhas que nós fazemos hoje, elas moldam o amanhã que nós queremos viver. Vejamos alguns exemplos bíblicos de escolhas e as suas consequências. Abel escolheu
escolheu a Deus lhe oferecendo as primícias. Deus permitiu e aceitou. Escolhas sábias. Caim, por causa da inveja, escolheu assassinar o seu irmão Abel. Ofereceu aquilo que Deus não aceitou porque era sobra. Ei, não ofereça sobra para Deus. Não ofereça sobra para Deus. Caim, pela inveja, assassinou o irmão. Deus permitiu, mas não aceitou a sua oferta. Davi escolheu se submeter a Deus. Deus permitiu. Saul escolheu o poder em vez de submeter a Deus. Deus permitiu. Saiba, Deus permite. Vontade é uma escolha sua, fazer a vontade de Deus. Se você não quiser, Deus vai permitir você não fazer a vontade dele, porque é permissão, é vontade. Se você escolher não obedecer, Deus permite. Deus não vai te prender, Deus não vai te manipular, nada disso. É escolha. Ló escolheu obedecer ao anjo do Senhor. Deus permitiu. E foi livre, liberto de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu obedecer, como a mulher dele não escolheu, caminhou e olhou para trás, não escolheu não obedecer, acabou o futuro dela, acabou o presente dela. O que você está fazendo da sua vida? Obedecendo a Deus ou sempre querendo olhar para trás? Puxa, a vida era tão bom lá atrás. Como é que você está? Se você ficar olhando para trás, você vai perder o seu futuro. Para de olhar para trás. Olha para frente. Obedeça. Viva. Submeta a Deus. A esposa de Ló olhou para trás, mas Deus permitiu. Na hora que ela fizesse assim, Deus podia fazer, opa, olha para frente, mas Deus permitiu. Deus não nos tira a capacidade de escolha. Eu posso escolher o que não é para ser escolhido, mas Deus permite. Ruth, ela escolheu voltar para a sua parentela, ficar com a sua sogra, a órfã que escolheu voltar para a sua parentela e Deus permitiu. A Ruth escolheu ficar com a sogra Noemi, com a sua sogra Noemi, Deus permitiu. Pedro escolheu o arrependimento, por ter negado que conhecia Jesus. Ele se arrependeu, Deus permitiu, Deus concedeu perdão. Quando ele disse, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Judas escolheu resolver o problema por ter vendido Jesus e teve remorso, se suicidou. Deus permitiu. Um ladrão da cruz escolheu entregar o seu coração para Jesus que estava do lado. Deus permitiu. O outro ladrão disse, se é tu és o Cristo mesmo, salva a ti e a gente. Escarneceu. Deus permitiu. Por isso que Deus permitiu tanta coisa. Você, meu Deus, como é que Deus, será que Deus não está vendo? Tá. Será que Deus não? Não, Ele está vendo, só que Ele está permitindo. Cada um faz a escolha, o futuro é dependendo da escolha que ele faz, que ela faz. Saiba que Deus tem o controle, porém as nossas escolhas são nossas. São nossas escolhas.
não nos esqueçamos de que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Decisões terrenas trazem consequências eternas, com Deus ou sem Deus. Decisões, escolhas terrenas, elas trazem consequências eternas, com Deus ou sem Deus. Três conselhos para a gente fechar. Faça escolhas certas. Uma certa ocasião, Moisés, ele declarou para aquele povo rebelde, Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está diante de você. Deus coloca diante de você a vida e a morte. Deus coloca diante de você a bênção ou a maldição. Quando falar sobre a vida e a morte, é a vida com Ele e a morte sem Ele. Separação eterna de Deus. A escolha é nossa. A escolha não é dele, é nossa. Eu preciso tomar decisões certas, fazer escolhas certas, tomar atitudes certas, corretas. Embora Deus seja soberano, Ele nos concede o direito de escolha e o poder da decisão. Se dependermos de Deus, o nosso futuro será perfeito, mas temos que fazer as escolhas certas, corretas. Semeie boas sementes, para o segundo conselho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. O que você escolhe semear, a sua colheita está garantida pela sua semeadura. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está diante de nós a escolha. Todo homem que semear isso, ele vai ceifar. Ou seja, a nossa futura colheita dependerá do que estamos semeando hoje. A qualidade do nosso futuro é determinada pela qualidade daquilo que estamos semeando. Terceiro, permita que Deus guie a sua vida completamente. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Você entrega por inteiro, confia nele, e o mais Ele fará. Nós somos inclinados a entregar partes de nossas vidas a Deus, achando que já nos entregamos completamente a Ele. E o nosso orgulho, como é que ele está? Predomina? Quantas coisas a gente deixa de perder, de ganhar por causa do orgulho, desaforo. Ah, não admito isso. Orgulho, você está perdendo. O diabo, ele tentou Jesus mexendo para ver se ele agia por orgulho. Tu não é Deus? Pede para essas pedras se transformarem em pão. Olha só, mexendo com o orgulho dele. Ele disse: mas nem só de pão viverá o homem. Ele rechaçou o orgulho. Como é que você tem feito com o teu orgulho?
Você tem rechaçado o seu orgulho? Ou você tem aquela posição, deixa ele comigo, deixa ela comigo, me paga, isso é orgulho alimentado. Eu estou semeando isso, o que eu vou colher? Como estão os nossos passos? Estão sendo em caminhos retos? E a nossa carne ainda nos domina? Paulo disse assim, lá em Filipenses, ele disse: eu reduzo a submissão à minha carne, para que eu não seja reprovado quando eu vier falar dele, anunciar dele. Precisamos entregar por inteiro e deixar que o Espírito Santo venha agir em cada área da nossa vida. Quais são as nossas escolhas? Irmãos, vir à igreja não garante céu para ninguém. Dizer para todo mundo que é santo não garante céu para ninguém. Servir ao Senhor é viver diariamente na igreja, no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Eu preciso ser a mesma pessoa. E a gente traduz que ser salvo, eu vou ser salvo, eu não perco o culto domingo, né? Só isso? Isso não é nada. Venha à igreja porque você é um salvo. Não venha à igreja para você ser salvo.